Olá a todos e todas, bom dia, boa tarde, boa noite, prazer conhecê-los. Nós somos o grupo que falará sobre fintechs, blockchain e as finanças no século XXI. Eu sou o Leonardo Basso e nessa apresentação contarei com a ajuda dos meus integrantes de grupo, Dante, Pedro Henrique, Vitor de Lima e Vitor Leonello. Vamos seguindo em frente aí então. Bom, então na nossa agenda nós abordaremos alguns tópicos, iniciando com fintechs, o que são, como surgiram, como é a regulamentação desse tipo de instituição, quais são as maiores fintechs do Brasil e quais as tendências de mercado. Em seguida, partiremos para a blockchain, passando pelo que são, qual sua importância, como surgiram, como funciona, alguns mitos e verdades sobre elas. Seguindo agora. Depois, falaremos sobre as finanças no século XXI, os desafios do mercado global, mercado, Estado e sociedade, a relação que foi criada e que existe até hoje, o papel do executivo financeiro no século XXI e, finalmente, para os nossos agradecimentos e nossas referências finais. Então, iniciando agora o nosso papo sobre fintechs. Bom, então, o que são fintechs, né? Fintech é uma palavra que vem do inglês, é uma abreviação de Financial Technology, e em português a gente pode traduzi-la como tecnologia financeira. Geralmente essa palavra se liga a startups ou empresas que desenvolvem produtos financeiros totalmente digitais, e a grande maioria desses produtos vem para trazer mais e melhores alternativas para os produtos bancários tradicionais. Olá, meu nome é Vitor Jordão e eu vou continuar a apresentação por aqui. Como que as fintechs surgiram? Bom, desde os primórdios da tecnologia, os sistemas financeiros já começaram a pensar em metodologias para tornar os seus processos mais viáveis, tirando a burocracia deles e facilitando o acesso aos seus clientes. Um exemplo que a gente tem disso foi no começo da década de 1960, quando surgiu o caixa eletrônico. Até então, as pessoas passavam por muitas dores de cabeça na hora de ir no banco, normalmente tendo que pegar filas enormes, e o atendimento era muito engessado, era algo extremamente burocrático. Com o crescimento da tecnologia, o caixa eletrônico foi criado, fazendo com que algumas funções começassem a ser feitas através deles. Esse processo do caixa eletrônico foi se desenvolvendo ao longo dos anos, até a chegada da computação, a chegada de novas inovações, como machine learning, e até o que a gente tem hoje de blockchain e outras diversas ferramentas financeiras. Com isso, a gente pode entender que a tecnologia surgiu como uma aliada e os sistemas financeiros começaram a procurar soluções através dela, facilitando para os seus clientes uma melhor adaptação do serviço. Prosseguindo na nossa apresentação, a gente pode entender que esse processo do surgimento das fintechs se deu através de buscas por soluções. Assim como eu estava citando anteriormente, a tecnologia do caixa eletrônico, a gente pode ver que as fintechs sempre vão surgir oferecendo para os clientes uma coisa que eles não têm acesso. Então, os bancões, conhecidos hoje como as grandes instituições financeiras, têm um processo de transformação muito devagar. E isso dá a liberdade para as fintechs chegarem e, com uma estrutura mais enxuta, criarem soluções que facilitam a vida das pessoas e tornam esses processos mais fáceis. A gente pode ver, por exemplo, no Nubank chegando e sendo um dos pioneiros na criação de uma conta digital, sem anuidade e totalmente gratuita. Isso se dá porque a estrutura desse tipo de empresa é muito mais enxuta e os custos são muito menores. Se a gente pegar, por exemplo, uma instituição grande como o Bradesco, Itaú, eles têm diversas agências em volta do Brasil. E isso gera um custo para a operação deles muito alta. Enquanto isso, o Nubank é totalmente digital. Existe apenas uma agência no Brasil e um escritório. Então eles têm um processo de escalonamento muito maior, tornando a operação deles mais eficiente. Agora vamos entender como que funciona a regulamentação das fintechs. Bom, as fintechs são empresas financeiras, instituições financeiras, assim como qualquer outro banco que existe. Por isso, todas devem seguir as mesmas regras que os bancos seguem. As regulamentações financeiras são feitas através do Banco Central, e as regras que são regidas devem ser seguidas por todos os tipos de empresa, desde fintechs e investidoras até bancos mais tradicionais. Essas regulamentações precisam ser seguidas para garantir a segurança do cliente. Assim,
o oferecimento desse recurso torna-se viável e o cliente não corre risco ao usá-lo. Falando agora das maiores fintechs do Brasil. Com o surgimento da pandemia, as empresas tiveram uma necessidade muito grande de tornar os seus processos digitalizados. Isso se deve não só pelo distanciamento social, mas também pelo crescimento e surgimento de novos negócios online. Por isso, as fintechs cresceram muito nesse período e, dependendo do setor, elas se tornaram imprescindíveis para o funcionamento das empresas hoje em dia. E a gente pode levantar aqui as 10 maiores fintechs do Brasil, sendo elas o Nubank, o Guia Bolso, o PicPay, a Creditas, o Quinto Andar, a Meilus, a Neon, a Stone, a XP e a PagSeguro. Uma semelhança entre todas elas é que todas são instituições financeiras que vão oferecer facilitações para os seus clientes, ou seja, vão criar soluções financeiras que até então os bancos não ofereciam, caracterizando assim elas como fintechs. Agora vamos falar das tendências de mercados que envolvem as fintechs. Bom, a primeira coisa que a gente precisa ressaltar é o processo de centralização de serviços em Big Techs. O que isso significa? Que as empresas que aproveitaram uma onda de crescimento maior por conta da sua mentalidade inovadora, que foi o Nubank, por exemplo, se tornaram pioneiras e tiveram um tempo de crescimento muito maior do que as fintechs que estão chegando agora. Por isso, com o crescimento delas e com o ganho de novos clientes, foi possível criar uma escala. E quanto maior essa escala de ganho de clientes, maior vai ser o faturamento dessa empresa. Com isso, a empresa ela tem a possibilidade também de criar novos serviços. Se a gente pegar, por exemplo, o Nubank, ele começou com uma conta de pagamento, depois virou uma conta corrente. Hoje em dia, fez a aquisição da Easy Invest e tem até planos de seguro de vida. Com isso, a gente pode entender que o Nubank ele cresceu e junto com o seu crescimento ele foi criando novos serviços para aumentar a sua gama de clientes e sempre mantendo uma estrutura muito enxuta, porque essa escalabilidade é o que torna uma fintech muito mais ágil em comparação a um banco tradicional. Outra coisa que a gente pode lembrar também é que com essa abertura para novos serviços, para novos tipos de produtos que essa empresa pode oferecer, ela vai aumentar a gama de clientes. Porque às vezes o cliente ele não está interessado na conta de pagamento, ele está interessado na conta corrente ou até mesmo na investidora. Então, quando você aumenta essa disponibilidade de serviços, você ainda aumenta ainda mais a sua capacidade de aquisição de clientes. E se você mantém um custo de aquisição igual, você diminui o custo de aquisição por cliente, o conhecido como CAC. E por isso, aumentando essa gama, aumentando essa quantidade de serviços disponíveis e mantendo o custo de operação, as fintechs acabam gerando um grande lucro operacional dessa aquisição de clientes. A gente pode ver também que esse aumento exponencial com custos baixos mostram o quanto esse setor é escalonável. Quando a gente fala que ele é escalonável, significa que ele consegue crescer de forma exponencial, mantendo a sua estrutura em um patamar que cresce muito mais devagar em comparação ao seu ganho de clientes. Vamos fazer uma comparação aqui. Imagine o Itaú. O Itaú, para ele crescer uma agência, ele precisa construir essa agência, precisa contratar funcionários para só então atender os clientes que estão lá dentro. Quando o Nubank comprou a Easy Invest, criando a Nuinvest, ele aumentou uma gama de serviços enorme, que é a gama dando a opção para os seus clientes de investirem. E ele não teve que construir nenhuma agência por isso. Óbvio, tiveram que contratar pessoas eficientes, construir uma plataforma e tudo isso, só que o custo comparado entre abrir uma agência e construir essa plataforma, em termos de ganho de clientes, é muito diferente. Por isso, ele se torna muito mais escalonável. Agora que a gente já falou da história das fintechs, a gente vai para um tema que também é muito importante, que é o sistema de blockchain, muito conhecido nas criptomoedas. O que são as blockchains? Bom, as blockchains trabalham como uma espécie de banco de dados, armazenando qualquer coisa que tenha valor digital. Cada nova transação é salva em um bloco, que por sua vez será adicionado a uma cadeia de registros já existentes. Ela duplica os dados por rede aberta,
Assim, todos aqueles utilizando o serviço conseguem ver atualizações de forma simultânea, além de ser validados por uma verificação pública que garante assertividade sem necessidade de uma autoridade central, que normalmente é um banco. A tecnologia por trás dos bancos de dados e fluxos de trabalho já existe desde os anos 90, porém somente em 2008, com a criação de Bitcoin, que foi implementada pela primeira vez uma cadeia de blocos em rede mundial. O Bitcoin é um ativo digital peer-to-peer e um sistema de pagamento sem pontos de falha. Houveram tentativas anteriores, mas todas falharam. Já o Bitcoin deu certo pois possui processo de registro e confirmação universal da blockchain. A blockchain deu ao Bitcoin um conjunto de regras mecânicas fixas. Assim, as transações poderiam ocorrer de modo privado e sem a necessidade de intermediários. Com o sucesso da criptomoeda, diversas outras também iniciaram suas implementações. O mercado começou a crescer e chamar a atenção de diversas empresas e novos usuários, e assim novas aplicações foram surgindo. Como funciona uma transação? Bom, as transações são criadas dentro de uma carteira, coletada por um minerador e armazenadas em um bloco. Este último é anexado ao banco de dados da blockchain através de um algoritmo consensual. Então, uma blockchain é uma lista imutável de blocos conectados, com cada um destes contendo uma lista de transações. Além de conter uma camada extra de criptografia, que provém maior segurança. Quanto mais dados são adicionados a uma blockchain, mais segura ela fica, já que cada bloco é construído com base na precisão compartilhada do anterior. Portanto, se o invasor deseja digitar o dado, terá de digitar todos os anteriores também. Agora vamos trazer alguns mitos e verdades sobre as blockchains. Primeiramente, blockchain não é apenas Bitcoin. Como muitos já devem saber, Bitcoin é apenas uma das moedas que utilizam a tecnologia blockchain para sua segurança. Muitas outras empresas como Ethereum, Litecoin, Dogecoin, Shiba, por exemplo, já usam essa tecnologia para ter mais segurança nas suas transações. Blockchain é apenas um processo de segurança. Outro fato é que blockchain é muito mais do que um banco de dados, pois, como todo mundo já deve estar sabendo, a utilização primária agora da blockchain é para fazer transações monetárias e não para armazenar dados. Por isso, é fato de que uma blockchain é muito mais do que apenas um banco de dados. Bom, agora a gente vai falar um pouco sobre as finanças no contexto do século XXI. A gente vai falar um pouco sobre mudanças que aconteceram, transformações que o mercado financeiro e as finanças sofreram, algumas relações com o Estado e sociedade e mudanças mais específicas como o cargo do executivo. Bom, a respeito dos desafios do mercado global no século XXI, a gente pode começar citando pela busca pela máxima eficiência da empresa, uma avaliação mais criteriosa dos investimentos e recursos financeiros, do risco, do retorno e como transformar isso em vantagem competitiva. Então, a transformação que a gente vê nesse sentido é uma questão mais profissional desse lado, né? O resultado ele é mais destrinchado, então a gente tem uma eficiência maior e uma pesquisa maior nesses quesitos, então hoje a empresa tem mais controle e consegue destrinchar melhor os seus resultados, podendo fazer uma análise da empresa mais completa. A dificuldade crescente de alocação de orçamento, considerando a necessidade crescente de reduzir custos e ao mesmo tempo investir em pesquisas que propiciem o avanço tecnológico. Então a gente tem, nessa questão, a gente tem uma redução de custo e a gente usa essa redução para também investir não só em avanço tecnológico, como também em avanço de material humano. Então a gente tem maior investimento e especialização das pessoas, né? A gente pode citar também a questão energética, que é um grande fator aí na redução de custo, né? Que a gente tem toda uma questão de preocupação em relação à questão energética. Então, toda também a produção nas empresas ela é pensada e estruturada para ter um melhor aproveitamento. Então, a gente tem uma redução de custo para melhorar a questão dos resultados. Isso vem em conjunto com o que eu falei primeiro, porque se a gente consegue destrinchar melhor os resultados, a gente sabe onde está, a gente pode diminuir gastos, a gente sabe com mais detalhes onde a gente pode alocar os recursos financeiros, então auxilia nessa redução. O próprio sistema financeiro vem sofrendo profundas transformações, com bancos passando a focar seu ganho de receita no oferecimento de serviços financeiros aos clientes. Então, o banco está diversificando um pouco a sua maneira de agir. Então, tem alguns bancos no século XX que agiam de uma forma muito tradicional e hoje a gente vem vendo o banco com uma questão de serviço muito forte. Então, esse oferecimento de serviço financeiro é muito forte no século XXI por meio dos bancos.
Bom, agora mais a respeito sobre a relação do mercado e das finanças com o Estado e a sociedade. O campo das finanças, através do conceito de habilidade social, que foi cunhado por Flinstein em 2007, tem uma atuação dinâmica, inter e intracampo, de forma a gerar instituições fortes e principalmente que atendem a seus interesses, propiciando para seus agentes diversas vantagens, como os diversos meios de pagamentos e prazos disponíveis em operações financeiras. Então a gente tem essa relação dessa habilidade social que o mercado financeiro começa a ter no século XXI, onde ele entende melhor as dores da sociedade e ele começa a agir em cima delas. Então você tem essa aproximação das necessidades, então você diversifica meios de pagamento, você vai mudando os seus serviços financeiros em molde das necessidades que você consegue perceber. Mas ele também funciona como um facilitador para o Estado, uma vez que propicia uma fonte de financiamento para os seus déficits econômicos, contraindo dívidas, dividindo ganhos com a iniciativa privada, mas também com pessoas físicas. Então a gente também tem uma aproximação dos bancos com o Estado. Então a gente tem não somente dos bancos, né, de serviços financeiros, do mercado de finanças em si. Então a gente tem essa aproximação desses dois campos. E a gente pode citar que o campo das finanças não teria condição de atingir essa presença tanto no Estado quanto na sociedade em si, se não fosse a geração de instituições muito bem alinhadas com esse objetivo, né? Então, é um objetivo dessas organizações financeiras estar alinhados com as necessidades da sociedade e do Estado. E é por isso que ela consegue se moldar em relação à divisão na bolsa, prazos estendidos, financiamento, limite, todos os serviços financeiros que ela consegue oferecer são moldados em torno das necessidades que os seus clientes, tanto o Estado como a sociedade, fornecem, né, aparentam. Dando continuidade agora, a gente pode falar que como você estreitou essa relação, então você aproxima esses serviços, tanto do Estado quanto da sociedade em si, é mais difícil você acabar com esse mecanismo, porque começa a ter uma relação de dependência. O banco é dependente do dinheiro e do retorno que a sociedade e o Estado traz, mas a sociedade e o Estado são dependentes da maneira como os serviços financeiros fornecem serviços para eles. Então, esses serviços moldados diretamente nas necessidades causam essa interdependência. A gente pode perceber ali uma relação num possível prejuízo para a sociedade, já que o poder econômico, até certo ponto pecuniário, ele começa a ser poder político, né? Então, uma vez que os estados necessitam da moeda de terceiros e a encontram de maneira facilitada no mercado financeiro. Então, você tem influência política por poder fornecer essa solução. Então, começa a poder ser prejudicial. Então, a gente pode ver cada vez mais iniciativas privadas usando estados como fantoches, o que é bem prejudicial numa questão social. Então, você já ter o poder econômico e conseguir, com ele, influenciar politicamente é um problema bem grande. Bom, para finalizar essa parte de finanças no século XXI, a gente pode falar sobre o papel do executivo no século XXI, né? A figura do executivo sempre foi muito forte nas finanças, ela se fortaleceu ainda mais no século XX e ela está sofrendo algumas transformações em relação ao século XXI. A gente pode começar falando sobre como combinou habilidades mercadológicas. Então, essa função do executivo está cada vez se assemelhando mais a um vendedor, integrando capacidades analíticas, unindo dados e estratégia para encontrar novas oportunidades de gerar mais dinheiro para a companhia. Então, o executivo, o homem de finanças, ele está sendo mais multitarefas, então você tem que ser mais completo numa relação analítica e numa relação de visão de oportunidade. Então ele realmente se aproxima mais de características de um vendedor, não de função em si. Ele prospera num ambiente altamente instável da globalização e da imprevisibilidade crescente dos mercados financeiros globais, analisando, avaliando e escolhendo as melhores oportunidades de ganho dentre um prisma crescente de possibilidades. Então a gente tem a questão da globalização alinhada no século XXI, então você tem toda uma transformação das relações do mercado em si, então você tem muito mais oportunidades, porque você expande, você sai da sua bolha,
E a figura do executivo, né? Essa figura ela é muito importante para ter essa capacidade analítica de perceber essas oportunidades, de avaliar onde é mais viável de você apostar suas fichas, né? De você tentar uma dessas oportunidades. Então, além de conseguir lidar bem com o avanço da impessoalidade e distanciamento entre os seres humanos gerados pelo avanço da tecnologia. Então, você tem essa relação da tecnologia, né, que deixou as relações bem impessoais, mas a figura do executivo ele deixa isso um pouco de lado. Ele tem que agregar esse lado mais interpessoal na sua figura para ser mais analítico, até para você conseguir interpretar e analisar o comportamento tanto dos seus clientes como os de parceiros possíveis, de colaboradores. Então é muito importante essa questão da relação interpessoal, que deixa novamente a figura do executivo mais completa, como a gente tinha dito antes, que ele necessita cada vez mais de mais habilidades no geral. Bom, agora para finalizar a apresentação, vou fazer um pequeno resumo, uma pequena conclusão sobre o tema, sobre blockchains, fintechs e finanças no século XXI. Bom, com os constantes avanços propiciados pela globalização, se geraram impactos diretos no mercado financeiro, bem como elevados níveis de processos de movimentações financeiras. E a gente pode verificar cada vez mais a interação por meio de dados digitais que interferem completamente na lógica pré-estabelecida do fluxo monetário, exigindo novos entrantes e adaptações na maneira de lidar com o capital frente às novas necessidades mapeadas e riscos digitais. Nesse contexto, vem-se crescendo o número de fintechs e interesse pelo uso das chamadas blockchains, a fim de manter as instituições existentes em contexto concorrido, que busca cada vez mais controle de manejamento de dados e capital. Bom, então foi isso, essa foi a nossa apresentação. Muito obrigado pela atenção.